Fala meus lindos e minhas lindas, tudo certo? Como você já me conhece, eu sou o Gabriel, se não me conhece, é um prazer. Hoje a linha tranquila, equação polinomial de primeiro grau, tá? Famosa equação de primeiro grau ou função afim, tá? Vamos começar aqui. Seguinte, essa é a equação, tá? A formação da equação, que é f de x igual a x mais b, beleza? F de x você pode chamar tanto de f de x ou de y, tá? Exatamente a mesma coisa. Então eu vou contar aqui, ó. X é o polinômio da equação, tá? É o que faz até primeiro grau, porque o x tá elevado a 1, né? É um polinômio de primeiro grau. O a é o coeficiente angular, que é o que mostra a inclinação da reta. Quanto menor o a, menos a reta é inclinada. Quanto maior, mais ela é inclinada. E o b é o coeficiente linear, que é o que ele nos mostra, né? De onde que a reta parte, tá? O b é o número onde ele corta o eixo y do gráfico. E o que é uma função, né? Uma função é um gráfico. É a fórmula algébrica de um gráfico. É o que mostra como ele se comporta, né? Depois que vocês já estiverem bem assim em função, vocês vão conseguir olhar essa linha de expressão e saber exatamente o que o gráfico está seguindo, tá? Requisitos para ser uma função de primeiro grau. O a tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, isso aqui vai sumir, vai ficar só b, que vai ser uma linha só, não vai ser uma função de primeiro grau, tá? E não pode ter um x elevado a alguma coisa, porque aí vai deixar de ser de primeiro grau, vai ser de algum outro, beleza? Seguinte, se a for maior do que zero, a reta ela é crescente, y vai sempre aumentando. E se o a for negativo, a reta é decrescente, o y vai diminuindo, beleza? Vou dar um exemplo para vocês aqui. F de x é igual a 3x mais 2. Então seria y igual a 3x mais 2. Como eu falei, b, o coeficiente linear, ele mostra de onde que a reta parte, que é onde corta o eixo x. Então a gente sabe que ele parte do 2, tá? A reta ele passa por esse ponto. Então, para a gente conseguir construir uma equação, a gente vai trocar o x, né, vai substituir o x pelos números no gráfico. Então, vamos descobrir onde que ele está nesse ponto aqui. X, vamos trocar por 1, vai ficar y igual a 3 vezes 1 mais 2, que seria y igual a 3 mais 2, 5. Então, a gente sabe que ele vai passar por aqui, tá? Vamos para trás agora, porque o meu gráfico ele não é grande o suficiente para isso. Y igual a 3 vezes menos 1 mais 2. Y igual a menos 3 mais 2, ficaria menos 1. Tá? Menos 1 no Y. E por que que o B ele mostra onde passa, né? Porque se x for igual a 0, que é em cima do eixo Y, isso aqui vai sumir, vai sobrar só o 2, tá? Então, é por isso que ele é o coeficiente linear, ele mostra onde corta o gráfico. Então, se a gente for ver aqui, ó, o que que é o a? Ele fala que a cada 1x, ele vai subir 3. Então, seria a cada 1x, ele sobe 1, 2, 3. Então, se você for para trás, a cada 1x que ele diminui, ele desce 3. Então, 1 para trás, 1, 2, 3. Então, um gráfico simples assim, essa eu acredito que seja a melhor forma de ver. Você marca o B e depois vai encaixando o Y encaixando o A partir dessa técnica, tá? Então, a gente iria um para trás aqui, desceria 1, 2, 3 e assim a gente iria indo, tá certo? Depois é só traçar a reta, que ela seria assim. Então dá pra ver que o coeficiente angular sendo 3 já é uma reta relativamente inclinada, né? Então imagina quando for em números maiores assim. Em números muito pequenos, tipo 0, pouco, alguma coisa assim, ele vai ficar bem inclinado, né? Bom, então a gente vai aqui agora aprender a fazer a lei de formação da função, tendo tanto 2 pontos quanto uma reta completa, tá? Então, vamos aqui, a gente tem os pontos aqui, 1 e 1 e menos 2 e 0. Eu já marquei aqui no gráfico esses 2 pontos, tá? Então, seguinte,
A gente sabe que o primeiro número do eixo de coordenadas é x e o segundo é y. Então, como a gente tem dois pontos, vamos substituir ele na equação ali em cima, né? Y igual a x mais b. Y a gente sabe que vale 1, igual a vezes 1 mais b, tá? Ficaria 1 igual a mais b. E o segundo ficaria 0 igual a menos 2a mais b, beleza? Então, para resolver isso daqui, um sistema simples, vamos isolar uma das incógnitas, ficaria menos b igual a menos 2a, a gente pode mandar o sinal embora, né, dos dois lados, e aí a gente substitui do outro lado, 1 igual a mais 2a. Então, a gente sabe que 1 é igual a 3a, consequentemente, a igual a 1/3, beleza? E agora que a gente tem o a, é só substituir de novo. 1 é igual a 1/3 mais b, tá? Peguei essa daqui do canto, joguei para lá. Então, ficaria 1 menos 1/3 igual a b, que daria 3 menos 1 sobre 3 igual a b, que seria igual a 2/3, beleza? E a gente tem aqui que a lei dessa função é f de x igual a 1/3 de x mais 2/3. Bom, se a gente olhar aqui no gráfico e ligar esses pontos, realmente ele parece passar nos 2/3. E aqui, a cada 3 que ele anda, ele sobe 1. Então, realmente é 1/3, tá? Então, esse aí é um jeito de descobrir a lei de formação. E aí, usar aquela técnica que eu falei, né? Como aqui está 1/3, anda 3 para cá e sobe 1. A gente sabe que aqui tem outro ponto. E para trás é a mesma coisa. Desce 1 e anda 3 para trás, aqui é outro, tá? A gente tem aqui a nossa função, beleza? E agora aqui, caso a gente já tenha a função e queira descobrir a lei dela, né? A gente já vai começar do óbvio aqui. A gente olha que o 2 está cortando o eixo y. Então a gente sabe que b é igual a 2. E agora então só falta descobrir o a. Para descobrir o a, o sistema de novo, a gente vai pegar outro ponto. Eu gosto de pegar quando um deles é igualado a 0, que eu sinto que fica mais fácil, né? Ficaria y igual a vezes menos 1 mais b, que é 2. Tá? Y aqui a gente sabe que ele está zerado, então a gente pode trocar. Então ficaria menos 2 igual a menos a, que seria a igual a 2, né? Então aqui a gente pode ver realmente que ela anda 1 para o lado e sobe 2 a cada ponto, beleza? E esse então também pode ser outro jeito aí de você conseguir ver a lei da função só olhando, que seria você conta que ele foi 1 para a direita e subiu 2, então saberia que o x ele vale 2, né? E se fosse algo muito inclinado, por exemplo, assim, você poderia contar que ele andou 2 e subiu 1. Então, o a seria meio, né? Bom, basicamente são essas as técnicas para descobrir a lei da função de primeiro grau, né? Deixa eu escrever aqui. F de x é igual a 2x mais 2. Essas são basicamente as formas de descobrir a lei da função. Porque função de primeiro grau realmente é bem tranquilo, né? Você usa pouco ela, não existe questões muito complexas de equação de primeiro grau, tá? Mas é mais quando você precisa juntar ela com algum outro conceito, né? Bom, eu coloquei aqui duas questõezinhas tranquilas do Enem, tá? Começar aqui do Enem de 2017, vou ler aqui com vocês e vamos resolver. Um sítio foi adquirido por R$200 mil. O proprietário verificou que a valorização do imóvel após sua aquisição cresceu em função do tempo conforme o gráfico e que essa tendência de valorizar se manteve nos anos seguintes. Tá? Então a gente tem aqui o gráfico com os valores que ele está falando, que no primeiro ano que ele comprou valia 200 mil e no segundo ano que ele teve o imóvel já estava valendo 240. E ele quer descobrir quanto que vai estar valendo daqui a 10 anos. Como o crescimento ele é constante,
né, vai ser uma função de primeiro grau, uma função afim, vai ser uma reta. Então aqui é bem tranquilo, tá? Como eu falei, a gente pode seguir contando na mão mesmo. A gente sabe que ó, no primeiro ano cresceu 20 mil, né? Então, no primeiro ano estava 220, no segundo 240, 60, 80, 300, 320, 40, 60, 80, 100, tá? Então a gente saberia que ele está com 400 mil, vai estar valendo 400 mil daqui a 10 anos, beleza? Porém, se a gente não soubesse, não fizesse isso, não quisesse fazer, tivesse que demonstrar o raciocínio na hora, caso fosse uma prova de escola, você poderia utilizar aqui em cima como descobrir através de uma reta, né? A gente sabe que começou em 2000, então a gente já sabe o B dessa função. B é igual a 200 mil. Falei 2000 agora há pouco, me embolei. E a gente tem um outro ponto, né? Então a gente, vamos trocar aqui, ó. Y igual a AX mais 200 mil. Y a gente sabe que é 240 mil, igual a que a gente quer descobrir, x é 2, mais 200 mil. A gente passa aqui subtraindo, fica 40 mil, igual a, tá? 40 mil sobre 2 igual a A. Então a gente saberia que o A é igual a 20 mil. Beleza? Aí então a gente tem aqui a função montada já, que seria y igual a 20 mil x, vou colocar um pontinho aqui, mais 200 mil, tá? E aí é só trocar também o x por 10, ficaria y igual a 200 mil mais 200 mil, e aí daria o mesmo resultado. Beleza? Questão bem tranquila de Enem, tá? Questão para você olhar e matar na hora, questão de função de primeiro grau, equação de primeiro grau, não tem erro, tá? Ela é muito tranquila mesmo. Uma outra vai ser um pouco mais difícil, mas de primeiro grau não tem erro, bateu o olho fez, tá? Então, galera, o último exercício aqui para fechar a aula, então, Enem 2019, tá? Vou ler aqui com vocês. Um pouquinho mais complicado que o outro, mas também nada demais. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por. Então vamos lá. Para começar, aqui está falando que cada diarista ganha R$80 por dia trabalhado, trabalha 2 dias da semana. Então, para cada diarista... Meu Deus, que foi esse? Para cada diarista é 160 na semana. Beleza? Tá? Vamos partir daqui já. Vamos esboçar um gráfico. Y por X. O que é cada um mesmo? O X é o total de funcionários, tá? É o número de funcionários. Y deve ser o dinheiro, né? Aqui Y em reais, tá certo? Bom, a gente sabe que se tem um funcionário, vai partir do quê? Vai partir do 1.000, né? Porque é o gerente. Se tem 2 funcionários, um funcionário, vai partir do 1.000. Beleza? Se tem 2 funcionários, vai partir de quanto? 1.116, né? Porque... 1.160, desculpa. Porque é o valor do gerente, que ele ganha mais o valor de um funcionário. Se tem 3 funcionários, ele vai partir de 1.320, né? Então aqui já dá para entender um pouco que ele está crescendo de forma contínua aqui. E quanto que ele cresce, né? Quanto que seria o X? Ele cresce 160 por número de funcionários. Então a gente saberia que o X, que o A, vale 160. Tá certo? Ó, então a gente já exclui essa, exclui essa, exclui essa. Só precisa saber quanto que vale o B. Então é bem tranquilo. Como ele é um gráfico contínuo, é uma reta, para trás, né, para chegar no zero aqui, teria que tirar o quanto ele está crescendo. Se aquele cresceu 160, aquele cresceu 160,
Para ele ir para trás e bater no zero, no x, no número de funcionários, teria que diminuir mais 160. 1.000 menos 160 igual 840, né? Então a gente tem aqui que essa é a expressão, tá? A aulinha é muito tranquila essa. Função de primeiro grau não tem muito segredo, o problema é quando começa a misturar ela, cortar ela com função de segundo grau, tangenciar ela em parábolas, em círculo, essas coisas. Mas ela pura, só ela, o exercício dela, não tem muito segredo, tá, rapaziada? Agradeço aqui por ter visto a aula e um bom estudo a todos. Um abraço.